Jesus é a luz do mundo, nascido em Belém. Cantai glória a Deus nas alturas e paz aos homens de bem. Bem, Deus abençoe. Obrigado, viu? Muito bem, nós lemos aqui em João, né? E ela tinha cantado. Eu falei, canta para o tio ouvir, para ver o assunto. Aí a gente leu um texto, né? Muito bem. Obrigado, viu, Sofia? Deus abençoe. Muito bem, nós vamos conhecer os nossos visitantes. Eu tenho alguns para apresentar, não são poucos. Ah, sim. Não, mas esse aí não tem problema. Então, tem a Sofia, que cantou aqui, né? Isso, fica em pé, muito bem. Minha sobrinha da Eunice. Agora vamos começar pelo último banco lá. O Erenilson, a Isabel, minha cunhada, o Erenilson, irmão da Eunice, minha esposa, o Lucas, meu sobrinho, Renato e a Leite. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? E agora gostaríamos de saber, tem uma família que eu não estou reconhecendo. Vocês são visitantes também? Fiquem de pé, por favor. Quais são os seus nomes? Marisa e... eu não entendi o nome dela? Ana Laura e o Marco? Muito bem-vindos, meus queridos. Deus abençoe vocês. É um prazer tê-los aqui, viu? Peço que os irmãos próximos aí cumprimentem, né? Com muito carinho aí. Bom, os outros eu já conheço, né? Já são familiares aí, já estão, já. Muito obrigado, né? Graças a Deus por essas visitas que estão conosco aqui. Muito bem. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês, viu? E os irmãos da igreja também, Deus abençoe, para não ficar enciumado, né? Só abençoe os visitantes. Irmã Lia, por favor. Pode ficar de pé, isso mesmo. Eu não ia falar, mas olha aí, ó. Então, verdade. Então, estamos com saudade. Eu conheço, né? Mas eu também estava com saudade. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito bem. Eu não ia falar que era visitante, viu? Não fica bravo. Mas a presença de vocês é maravilhosa. Muito bem. Nós, toda quarta-feira, nós temos um momento de oração. Só que nós temos feito assim. As pessoas que estão próximas da gente, aí num banco mesmo, 2 ou 3, oram juntas, num instante de oração, né? Estamos dando toda semana aí uns 10 minutinhos. Você ora junto com quem está ao seu lado. Se alguém estiver sozinho, procure alguém para orar, né? E nós, antes dessa oração, abrimos aqui para a congregação, para os irmãos e amigos, se tiverem o desejo de compartilhar conosco, com a igreja, algum pedido de oração ou algum agradecimento, para que nós possamos ou pedir por sua vida ou agradecer também por uma bênção que Deus tem concedido. Então vamos começar aqui, para não ter muita... Alguém aqui na frente, algum pedido ou agradecimento? Irmã Lourdes. Deixa eu marcar aqui. Deixa eu marcar aqui porque eu gosto de orar em casa também. Peraí. Rose. Obrigado. Usuários de drogas, né? É terrível, hein? Vamos estar orando também, só por Jesus mesmo. Mais alguém aqui da frente gostaria de fazer um pedido? Meu irmão Tiago não vai pedir pela esposa aí? Aham. Que bom, mano. Vamos... A irmã Luciana aqui, que é regente do coral, está com um problema no rim, pedra no rim. Então, os irmãos estejam orando pela vida dela, né? No domingo nem pôde dirigir, mas ontem, graças a Deus, né? Tudo bem, vamos continuar orando. Irmã Célia. Também, né? Deus abençoe, viu? Amém.
Como que ela chama? Cida. Muito bem, parabéns. Mais alguém? Irmão? Pode falar você primeiro, irmão Irenilson. Família. Muito bem. Obrigado, irmã Lia. Que bom, graças a Deus, né? Mais alguém? Muito bem. Então nós vamos ter aqui um período, agora são 8h15, até 8h25 nós vamos estar em oração, certo? Temos esses pedidos aqui. Se você tiver algum pedido que quer compartilhar com a pessoa ao lado também. Eu também tenho alguns pedidos. Ore pela igreja, ore pela nova diretoria que vai assumir a igreja agora para o próximo ano de 2013. Ore também pelas crianças da igreja, que precisam do nosso cuidado especial. Ore também por toda a programação que nossa igreja vai tendo agora nesse final de ano, que visitantes possam vir, ouvir da palavra de Deus, que nós tenhamos oportunidade de falar de Jesus para outras pessoas, convidando para vir à igreja, para ouvir da palavra de Deus. Isso é muito importante. E também, no dia 20 agora de janeiro, vamos ter batismos. Nós íamos ter 2 batismos. Só 2, mas já estamos em 6. Quem sabe até, já não falo mais quantos vai ter. Quem sabe até lá, né? Deus é que sabe. Então vamos agradecer a Deus. Meus irmãos, no mundo de hoje, uma pessoa decidir... Olha o irmão que vai ser batizado chegando aí. Falei em batismo, chegou o irmão. Muito bem, então, Deus abençoe. Então nós estamos aqui agradecendo a Deus porque hoje ainda pessoas, além de se converterem, querem professar a sua fé ao lado de Jesus, dizendo para o mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é uma bênção. Não existe alegria maior na igreja quando uma pessoa se converte, quando alguém pede para ser batizado. Graças a Deus por isso, viu, irmãos? Então, vamos agradecer a Deus também, ok? Então, nesse momento, vou ficar em silêncio aqui, vou orar aqui no primeiro banco, e você que está aí, 2, 3 pessoas estejam orando, tá bom? Vamos orar então.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos nossas vidas, a vida da Tua igreja, a vida de cada pessoa que está aqui nesta noite nas Tuas mãos. Pedimos, Pai, que a Tua graça salvadora, Tua misericórdia que nos envolve, nos guarda, a paciência, Senhor, que o Senhor tem conosco, ó Pai, se estendam sobre nossas vidas e nós, responsavelmente, nos rendamos aos Teus pés, confiando que a Tua vontade sempre é melhor para nós. Abençoa a Tua igreja, Senhor, cada pedido feito, as famílias da igreja, ó Deus, abençoa os filhos, os pais, as mamães, as vovós, os vovôs, fica também com as crianças. Ó Pai, nesse momento que vamos falar da Tua palavra, venha, Senhor, trazer algo que alimente nossos corações, da maneira que o Senhor quer. Fica conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos no encontro 23 de 24 encontros que nós temos estudado sobre o livro de Jó. E hoje nós estamos no penúltimo encontro desse assunto. Nós estamos usando como base para esse estudo esse livro aqui, olha. É o livro Jó, de uma série que chama Série Heróis da Fé. O autor é Charles Swindoll e na língua portuguesa foi usado aqui pela editora Mundo Cristão. Esse livro está em falta. Então, se você por acaso achar, compre, porque é difícil, não sei se vai ter reedição. É muito bacana, tem outros, tem Jó, tem Paulo, Jesus, Elias, José do Egito, Moisés, tem vários, Esther, né? Vários outros, eu não tenho a coleção toda, mas se você achar algum desses livros, pode comprar, que vai ser uma leitura inspiradora, vale a pena. Nós estamos usando como base, obviamente, que existem informações que não estão no livro, e existem coisas que estão no livro que nós não estamos falando, porque não é possível. Não é uma leitura do livro, mas nós estamos usando como base. Eu gosto de dizer isso porque alguém pode imaginar da onde é que o pastor está tirando essas ideias. Depois compra o livro, vai ver que eu falei aqui. Então eu sou sincero, é desse livro aqui, porque depois você não vai, né? Não está sendo enganado aí, é desse livro, tá certo? Nós estamos usando aí, estamos seguindo o livro nos capítulos, hoje é o capítulo 23, de 24. E nessa noite, nós vamos dizer aqui, o assunto é quando saber não é o suficiente. Quando saber não é o suficiente. Eu aprendi uma coisa muito linda e eu gostaria de compartilhar com você. Eu já devo até ter dito isso aqui. Mas quando alguém diz que aprendeu alguma coisa, você fala assim, você sabe tal assunto? Sei. E a pessoa diz que sabe ou que aprendeu aquilo, ela só sabe realmente se ela praticar na vida dela. Não é possível saber e não utilizar. Porque se é só teoria, não é prática, então você tem conhecimento, mas você não sabe aquilo. Quando eu coloquei esse título, quando saber não é o suficiente, significa que você ainda não aprendeu. Você pensa que sabe, mas para aprender mesmo, aquilo tem que fazer parte de você. E dizem alguns teóricos que a melhor maneira de saber alguma coisa ou de aprender alguma coisa é fazendo e ensinando. Então, quando você ensina alguma coisa, é a maneira mais eficaz de aprendizado. Nessa noite, nós vamos ainda falar sobre Jó, mas eu gostaria de ler Jó 1:1. Jó 1:1. Está escrito assim na palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Se nós lermos esse versículo, já assusta um pouco.
Que homem é esse que é tão bom assim? Aqui a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Essa pessoa não tem mais nada para aprender. Pode levar para o céu já. Pega o versículo 1, coloca ali no túmulo de Jó, fala assim, esse aí já foi para o céu. Mas Jó, ele ainda tinha algo a aprender. A Bíblia, ela foi escrita por vários autores, aproximadamente 40 autores. Nós temos na Bíblia 66 livros. Nós temos quase certeza absoluta de que foi Moisés que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da sua Bíblia. Existe uma certa dúvida sobre quem teria sido o autor ou escritor do livro de Jó. Quem será que escreveu? Alguns imaginam que foi Moisés. Mas os estudiosos da Bíblia dizem que o livro de Jó, ele foi escrito antes do livro de Gênesis. Assim, você tem Jó como o livro mais antigo da sua Bíblia. Não significa que ele esteja falando do princípio das coisas, mas ele é um dos livros que, vamos dizer assim, os estudiosos entendem que seja anterior a quem escreveu o livro de Gênesis. O livro de Jó oferece muitas peculiaridades, mas nós já vimos muitas coisas, só estou passando rapidamente aqui. Jó realmente existiu, porque existem outros textos da palavra de Deus que mencionam Jó, e o próprio Deus fala sobre Jó na Bíblia. Então não é uma teoria, não é uma história inventada, uma peça, um filme, não é isso, um livro teórico. Jó efetivamente existiu. Agora, lógico, nós estamos aqui há mais de 20 semanas falando sobre Jó, e talvez algumas pessoas que estão aqui hoje vão dizer assim, quando é que isso vai acabar? Será que só tem Jó na Bíblia? Eu já não aguento mais ouvir falar de Jó. Então tenha mais um pouquinho de paciência, porque uma das características de Jó era a paciência. Então mais essa semana é a outra e você vai ficar um tempo sem ouvir falar de Jó. Né? Não sei se 15 dias, não é brincadeira. Mas nós temos aí muitas informações importantes. Mas eu gostaria de iniciar nosso estudo dessa noite explicando uma coisa. Você já perguntou alguma vez para uma criança uma pergunta séria? Tem um programa de televisão que tem um apresentador que quando aparece uma criança lá, ele pergunta, uma criança bem pequenininha, às vezes 2, 3 anos, ele pergunta assim, casado ou solteiro? Já viu isso? A criança tenta responder essa pergunta, né? E é muito engraçado quando nós fazemos perguntas sérias para crianças pequenas. Não sei se você já fez uma pergunta assim, mas eu peguei algumas perguntas aqui que fizeram para crianças. Fizeram uma pergunta para uma criança de 10 anos. Como você decide com quem vai casar? E a criança disse assim, ninguém decide antes de crescer com quem vai casar. Quando você cresce, então simplesmente descobre com quem já está amarrado. A gente não sabe se a pessoa quer dizer que é uma prisão ou que é um laço de amor, né? Mas a criança... Agora uma outra pergunta para uma criança de 8 anos. Como alguém pode saber que 2 pessoas são casadas? A criança de 8 anos respondeu, você tem que adivinhar. Depende se estão ou não gritando com as mesmas crianças. Então, na visão da criança de 8 anos, uma pessoa que é casada com a outra, ela briga com a mesma criança. É a visão dela. Nós podemos até dar risada ou até achar triste. Mas, outra pergunta para uma criança de 8 anos. O que você acha que sua mãe e seu pai têm em comum? A criança respondeu, os 2 não querem mais ter filhos. Veja, de tudo que se poderia responder, a criança respondeu isso. Agora veja outra pergunta para uma criança de 7 anos. Quando é certo beijar alguém? Olha o que a criança respondeu. Quando os 2 são ricos. Agora uma pergunta para uma criança de 9 anos. É melhor ser solteiro ou casado? Criança de 9 anos.
é melhor ser solteiro para as meninas, mas não para os meninos. Os meninos precisam de alguém para cuidar deles. Muito bem, agora uma outra pergunta para uma criança de 10 anos. Como você faria um casamento dar certo? Olha que pergunta, uma criança de 10 anos. Aí o menino respondeu, dizendo à esposa que ela está bonita, mesmo que ela pareça um canhão de guerra. Sinceridade da criança, né? Muito bem. Por que eu estou falando dessas perguntas para crianças? Porque, meus irmãos, para nós, em relação a Deus, nós somos como crianças. Quando Deus faz uma pergunta séria para nós, as nossas respostas soam para Deus como a resposta dessas crianças para os adultos. Nós não conseguimos compreender toda a complexidade das coisas. A história de Jó é por demais complexa. Jó tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, filhos. Jó era um homem muito rico. Jó era um homem temente a Deus, era o homem mais rico de toda a terra. Ele era uma pessoa de destaque na sociedade. E Deus, não o diabo, Deus disse ao diabo, observaste o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. E Satanás disse para Deus, é óbvio, o Senhor só tenha dado bênçãos a ele. E Deus permitiu que Jó tirasse tudo, que o diabo tirasse tudo de Jó, menos a vida dele. E Satanás foi e, por acidentes e por situações, que você depois pode reler aí, os filhos morreram todos, os bens foram todos consumidos, e Jó foi recebendo as notícias, e a Bíblia diz que os mensageiros que sobreviveram às catástrofes chegavam até ele sem fôlego, dizendo da desgraça que tinham presenciado e do que tinha acontecido, e mal terminava de dar a notícia, chegava outro para dizer outra coisa, e assim foi. De forma que Jó, ele se deitou no chão, e a Bíblia diz que ele profere uma palavra que provavelmente ninguém, a não ser Jó, poderia ter dito. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós ouvimos Jó dizer isso, nos parece que é uma frase comum. Mas será que nós seríamos capazes de dizer isso? Será que nós seríamos capazes de louvar a Deus na hora mais difícil da nossa vida? Será que nós teríamos essa firmeza no Senhor que Jó teve? Porque isso que me parece complicado. Não me parece complicado nós analisarmos a vida do outro. Mas quando nós aplicamos o que o outro fez à nossa vida, me parece um pouco mais complexo. E nessa noite eu gostaria que nós prestássemos atenção em algumas coisas. Porque Jó, num segundo momento, ele também, ainda louvando a Deus, novamente Satanás diz assim, pele por pele, se o Senhor tocar na saúde dele, ele vai blasfemar na tua face. E Deus disse, pode tirar a saúde dele, porém não lhe tire a vida. E imediatamente Jó ficou cheio de chagas. E a Bíblia diz que ele tentava se coçar com um caco. E mesmo assim ele adorou a Deus. Mas a história de Jó não termina aí. Não termina no capítulo 2. Logo aparecem os amigos de Jó. E é a partir desse momento que nós vamos repensar. Porque quando saber não é o suficiente, quando conhecer Deus distante não é o suficiente. Meus irmãos, quando nós nos envolvemos com Deus, não é por conhecimento. Não é porque alguém conheça a Bíblia ou os versículos da palavra de Deus. Antes precisa conhecer o Senhor da palavra. Antes precisa compreender o amor de Deus. Por isso, quando nós observamos a história de Jó, nós passamos a dar mais valor ao que é eterno. Irmão, irmã, você precisa se lembrar disso. Na sua vida, muita gente se estressa. A gente não se estressa na vida da gente? A gente não passa dias que a gente queria apagar da nossa história?
Nós temos a história de Jó. Se ele pudesse apagar alguns dias da vida dele, com certeza ele faria isso. Mas onde estava firmado? Ele estava firmado no que está além do tempo. Na verdade, ele não perdeu os filhos, porque ele iria reencontrá-los na presença de Deus. Os filhos que ele, porventura, perdeu por algum tempo, estavam na presença do Pai. Não perderam nada. Mas a questão nossa é, quanto nós conseguimos enxergar? Quanto é que eu consigo ver? Alguém aqui tem dúvida que se Cristo não voltar, nós todos vamos perecer, morrer? Nós não vamos morrer, nosso corpo não vai tombar. Mas nós pensamos no quê? No nosso corpo ou na nossa alma? O que o crente tem que dar prioridade? Na alma. Nós estamos vivendo um tempo em que há prioridade para o corpo. Nós estamos vivendo um tempo que há prioridade para o conhecimento. Mas nós somos colocados diante da vida de Jó para olharmos para as coisas eternas e não olharmos somente para o corpo, mas para a alma. Por isso, nós precisamos viver com mais paixão. Eu vou dizer uma coisa, você já deve ter visto alguém tocando um instrumento, deve ter visto alguém cantando, mas a mesma música pode ser cantada ou tocada por pessoas diferentes e ser diferente. Por quê? Porque alguém cantou uma música com paixão, porque alguém tocou uma música com paixão, com amor ao que estava fazendo. Isso é perceptível. Quando nós fazemos uma coisa forçada, as pessoas notam. Quando nós nos colocamos diante de uma situação que nós estamos sendo forçados a fazer, nós não fazemos aquilo com alegria, não fazemos aquilo com dedicação, nós não damos o nosso melhor. A história de Jó nos convida a vivermos com o nosso melhor, com a nossa maior paixão. A nossa vida tem que ser vivida para Deus, com alegria, independente do que nós estamos passando. Essa é a primeira coisa. Mas tem mais. De 6 pontos, eu quero começar no primeiro ponto aqui. Preste atenção, Deus não avisa antecipadamente os seus planos para nós. Meus irmãos, Deus tem uma maneira de atuar no mundo. Ele não avisa que nós vamos passar por um problema. Ele não diz assim, olha, durma bem essa noite, se alimente bem, porque amanhã... Não. A Bíblia, exatamente, o povo de Israel foi avisado que eles deveriam santificar-se, porque no dia seguinte o Senhor faria maravilhas. Mas quando vem problemas, não há aviso. Você precisa estar preparado todos os dias. Mas talvez você vai dizer assim, eu não tenho certeza disso. Meu irmão, nós andamos por fé. Nós não andamos pelo que vemos. Nós, quando passamos por algum problema, nós nos ajoelhamos pela fé e confiamos em Deus pela fé. Agora você vai dizer assim, eu não concordo, eu acho que não. Então vamos ver alguns versículos. Eu vou pedir para pessoas abrirem aí, ó. Eu vou falar uma referência e alguém fala, esse eu leio, tá bom? Então vamos lá, ó. Jeremias 10, 23 e 24. Quem pode ler? Jeremias 10, 23 e 24. Procurar aí na sua Bíblia, ok? Agora outra pessoa, Jeremias 29, 11 a 13. Irmã, outra pessoa, Provérbios 16, 9. Ok. Isaías 55, 8 e 9. Quem pode ler? Irmã Sara. Filipenses 4, 6 e 7. Quem pode ler esse? Irmã Célia. Tiago 1, 2 a 4. Irmã Luciana. 1 Pedro 5, 6 e 7. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Irmã Lia, muito bem. Então você vai ficar de pé e ler, tá bem? Então vamos começar por Jeremias 10, 23 e 24, por favor.
Muito bem. Próxima pessoa, 29, 11 a 13. Amém. Agora, Provérbios 16, 9. Obrigado. Agora, Isaías 55, 8 e 9. Obrigado. Filipenses 4, 6 e 7. Obrigado. Agora, Tiago 1, 2 a 4. Tudo bem, versículos 2 a 4. Agora, 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Amém. Vocês perceberam, nos versículos que nós lemos, a quem pertence o futuro, a quem pertence a decisão da nossa vida? Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Deus nos adverte na sua palavra que nós devemos sentir felizes por passarmos por diversas provações, sabendo que tudo isso vem do Senhor. Por isso a própria Bíblia nos adverte. A história de Jó não é uma história isolada do texto bíblico. É algo que está posto para a nossa compreensão. Segunda coisa, pensar verticalmente e não horizontalmente. Jó 2, 20 a 22. Jó 1, 20 a 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e, lançando em terra, adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos falar a verdade. A gente pensa no céu ou a gente pensa na terra? A gente não pensa no céu. A gente não pensa em Deus. Nós queremos as coisas resolvidas do nosso jeito. Meus irmãos, nós somos forasteiros nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Não jogue a sua âncora, não construa castelos, não se firme nas coisas desse mundo, porque existe uma mulher, que nós não sabemos o nome, a mulher de Ló. E ela, ao olhar para trás, lá em Sodoma e Gomorra, ela estava dizendo assim: é mais importante o que eu estou deixando do que para onde eu estou indo. E ela ficou parada ali como uma estátua de sal. Ela nem voltou e nem foi. Se voltasse, seria destruída da mesma forma.
Mas se tivesse compreendido a mensagem que Deus mandou por aqueles anjos na sua casa, porque os anjos passaram a noite lá, e a vida dela foi salva. Mas ela não compreendeu. Ela sabia, mas ela não entendia. Meus irmãos, nós somos forasteiros nessa terra, nunca se firme em nada daqui. Olhe para o céu. Se você passar por alguma dificuldade, se você tiver alguma dificuldade, lembre-se, Deus continua no controle. É isso que Jó nos ensina. Terceiro, discernimento. Jó 2:10. A Bíblia diz assim: respondeu-lhe ele: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo não pecou Jó com os seus lábios. A esposa de Jó não compreendia o que estava acontecendo. E ela disse para ele: Jó, abandona esse teu Deus, olha onde é que ele está te levando e morre, Jó. A menor coisa que você tem para fazer é morrer. E Jó, ao ouvir da sua esposa amada isso, deve ter doído no coração dele. Não era qualquer pessoa, não era o inimigo que estava falando, era a esposa dele. E ele diz: não pense loucamente, minha esposa. Não pense que tudo se resume a isso. As coisas são maiores do que isso. Quando Deus nos mandou todo bem, enquanto eu tinha o melhor carro do ano, enquanto eu tinha a melhor casa, enquanto eu tinha uma frota de 500 caminhões, enquanto eu tinha vários aviões, vários navios, enquanto eu comia caviar, ninguém reclamou. Agora, Deus permite que nós passemos por uma dificuldade e você já quer abandonar Deus? Não faça isso, não seja louca. É loucura abandonar a Deus. Porque Deus vai estar lá no depois. Deus vai estar na manhã. Deus vai estar no ano que vem. Deus vai estar em todos os lugares e por toda a eternidade, mulher. Jó estava trazendo sensatez à sua esposa. E hoje nós temos muitas pessoas, muitos casais inclusive, que quando um dos cônjuges fala uma coisa, hoje não vamos na igreja. Isso mesmo, estava esperando você falar isso. Não, hoje não, vamos deitar, não vamos orar não. Eu também acho que não deve. Amanhã, a gente orando, indo na igreja já está bom. O cônjuge devia dizer assim: não, nós vamos sim. E vou dizer mais, isso é responsabilidade do homem, viu? É responsabilidade do papai fazer isso. Não é da mamãe. Eu sei que tem aqui pessoas que não têm o papai em casa. Então tudo bem, nesse caso a responsabilidade é da mamãe, na falta do papai. Mas se tiver o papai, é o papai que tem que fazer a família ir para a igreja. Ore, se a sua família não vem, ore. Peça, clame a Deus: Senhor, eu quero ser uma fonte de bênção para a minha família. Não entregue a sua família para qualquer coisa, não. Seja firme. Olha, vou dizer assim, até eu não gosto de dar testemunho pessoal. Quantas vezes eu e minha esposa estávamos para sair e um dos nossos filhos vomitou na roupa. Faltando 5 minutos para sair. Pois eu me lembro da minha esposa dizendo assim: vomitado ou não, nós vamos para a igreja. Talvez alguém tenha sentado nós lá e falado assim: nossa, que família, não tem noção. Família doida, por que não ficou em casa? Não. Eu prefiro vir para a igreja sem trocar de roupa, mas vir para a igreja. Falar nisso, estou com a roupa do dia do trabalho ainda. Você, na porta, me cumprimente assim. Mas não vou deixar de vir na igreja, porque se eu quiser desculpa, irmãos, olha, para não vir na igreja, se quiser eu posso escrever um livro maior que a Bíblia. Mas não é o certo. A gente tem que pensar nas coisas de Deus. Isso é importante. Vamos passar para outro ponto aqui, senão nós vamos ficar só nesse aí. Seguindo. 5. Aliás, 4 ainda. Quando as coisas vão mal, quando as coisas não vão bem, precisamos nos manter firmes. Abra sua Bíblia em Gênesis 9, por favor, de 7 a 17. Gênesis capítulo 9.